Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na SV Taon, esse canal maravilhoso de podcast da Super Varejo, que é o principal hub do setor supermercadista, alimentar, que fala tudo sobre o que acontece, do que tem de melhor nessa cadeia alimentar incrível que a gente tem no nosso país. E agora a Super Varejo, se você não sabe, ela vai cobrir integralmente a APA Show, que é o principal festival de negócios do setor supermercadista do mundo e também um dos maiores eventos do que acontecem aqui no setor alimentar na América Latina. Fora isso, a gente tem aqui um congresso que é o nosso Update, é onde você vai se conectar, você vai se atualizar e é um dos principais ambientes de conhecimento que a gente tem do nosso país para poder falar sobre o varejo alimentar. E para hoje a gente vai falar sim do Update e a gente vai falar aqui com quem faz, né? Todo esse conteúdo, todas essas curadorias, todos aqueles painéis maravilhosos para te dar conhecimento. E eu tô aqui com o pessoal da FGV, que cuida também do SEG, que cuida da parte de consumo e consumo e varejo, que tá lá com a gente já há alguns anos já fazendo isso. E eu tô aqui com o Olegário, eu tô aqui com o Arthur, eles vão se apresentar. E a gente vai falar um pouquinho de como que isso é feito e por que você, supermercadista, você executivo da indústria de alimentos, não pode ficar de fora desse principal congresso que é o nosso Update. Bem-vindo, pessoal. Vocês estão bem? Tudo bom? Muito bem. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e com essa audiência incrível, né, que acompanha aí SV Taon. Muito legal. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque a gente está falando aqui para o Brasil todo, muita gente talvez não conheça. E aqui é legal a gente poder explicar um pouquinho o que é esse trabalho, né? É um trabalho delicado, um trabalho cuidadoso para a gente fazer essa curadoria num dos principais congressos, né, que a gente fala do setor do alimento de varejo. Então, Olegário, eu queria que você se apresentasse um pouco para o público também. Opa! Fabiano, mais uma vez um prazer estar aqui e fazer parte desse time do Update. Já estou envolvido com esse trabalho aí desde 2017, quando o professor Juraci Parente convidou lá atrás. Então, uma experiência riquíssima. A minha história está ligada aí ao varejo alimentar. Comecei essa vida lá em 1980 trabalhando com varejo. E desde então, passei por empresa de pesquisa, sempre olhando para a informação, para a tendência, o que vem por aí de novidades, e ajudando ali as pessoas no processo de tomada de decisão. Então, tem essa passagem aí como Key Account, no tempo ali de Nielsen, depois também como gerente nacional e diretor da Nielsen. E desde 2015 dentro da Fundação Getúlio Vargas e 2017 junto ao FGV-SEV Consumo e Varejo. E de lá para cá atuando como conselheiro, consultor, advisor, sempre respirando varejo e tendo uma honra de nesse período também estar aqui envolvido com o Update, com o grande festival que é o APA Show. É isso mesmo. E doutor, né? Vamos falar aqui que você tem doutorado também. O meu não, o meu tá só no mestrado. Ah, tá no mestrado, mas é mestre também, poxa vida, né? E Arthur, seja bem-vindo aqui também com a gente no SV Taon. Muito obrigado pelo convite. Olá para todos vocês. Um prazer enorme estar aqui de novo, né? Estamos aqui de novo com vocês, porque a gente anualmente tem feito esse pitch aqui falado sobre o que vai acontecer no Updates. Bem, eu sou o Arthur Mota. Eu tenho aí uma carreira profissional com passagem na indústria, varejo, passei também por uma distribuidora de medicamentos, fiquei muito tempo como consultor de varejo e desde 2019, eu estou aqui como co-curador de conteúdo, junto com o meu colega Olegário. Nós dois fazemos a curadoria do evento, né? Eu estou no Centro de Varejo e Consumo da FGV desde 2017, um pouquinho depois do meu amigo Olegário aqui. E hoje a minha dedicação é trabalhar com futuros e varejo, né? Então depois a gente vai dar um spoiler, mas vamos ter uma palestra falando sobre futuros durante o Update. Obrigado pelo convite, Fabiano. Ah, muito legal, né? E assim, é importante todo mundo entender que lá na APA Show ninguém faz nada sozinho, a gente tem realmente esse trabalho conjunto e eu quero agradecer demais aqui a todo mundo da FGV, inclusive o professor Morgado, que não está aqui, mas também é um dos grandes apoiadores aqui da nossa iniciativa também.
E vamos falar um pouquinho aqui do que é o update, né? Que na verdade é um grande momento de atualização do setor dos supermercados, do setor do varejo alimentar. E detalhe, pessoal, o update não é só para supermercadista, é para você da indústria, é para você da cadeia de logística do setor do varejo, é todo mundo que está dentro desse movimento que a gente chama da cadeia do abastecimento. Então lá a gente fala de todos, de uma forma muito ampla. E esse ano aqui a gente tem um tema assim, sensacional, né? Acho que foi um tema, inclusive, desafiador do ponto de vista da curadoria, né? Que a gente está falando, gente, está aqui inclusive na nossa tela. O update é o coração supermercadista, a paixão que transforma o varejo. Como que foi aí entender esse tema desafiador e reorganizar e organizar os nossos painéis? Conta um pouco de como que é essa estrutura, de como que a gente vai ter lá esse trabalho. Perfeito. Eu vou deixar com o Arthur aqui a fala. Não, eu vou contar para vocês a história de por que coração supermercadista? Por que paixão que transforma o varejo? Né? Quando a gente começou a desenvolver o tema do congresso, quando a gente começou a desenvolver o conteúdo, eu tenho quase certeza que você já teve uma experiência, você já teve uma história boa, né, com um supermercado. Você deve lembrar de um dia chuvoso que talvez você tenha ido fazer uma compra com algum familiar, né? Você deve lembrar de um momento em que você foi lá comprar um ovo de Páscoa, comprar um chocolate, comprar um momento para celebrar alguma coisa. Então, a gente começa falando dessa paixão pelo supermercado, né? O consumidor vive essa paixão, o consumidor gosta daquilo dali. E nós, né, aqui dentro da APAS, né, nós também somos apaixonados por supermercado. Então, é uma paixão que efetivamente transforma o varejo. E aí, para fazer a conexão entre o consumidor e os gestores que trabalham com esse supermercado, eu recordo para vocês a quantidade de vezes que efetivamente os supermercados lideraram a transformação no varejo. Né? Em diversos momentos a gente fala de mudança de hábitos de consumo. A gente vê agora, por exemplo, um consumo mais saudável que começa, tem início, tem start nesse supermercado. Então, a transformação do varejo, né? Vocês devem se lembrar dos momentos, né? A gente passou pelo momento da pandemia em que efetivamente o supermercado foi ali o protagonista em continuar fornecendo alimentos. Então, de novo, a transformação surge no supermercado. Então, o nascimento, né, Arthur? Quando a gente olha para o nascimento lá nos anos 50, os empreendedores apaixonados trouxeram uma grande novidade. Sim. Hoje é natural para nós o supermercado, mas ele nasceu de uma grande paixão. Assim, o que nós podemos fazer de diferente? Como nós podemos inovar? Então, empreendedores que trouxeram a novidade para o Brasil enfrentaram resistências. Sim. Como é que ter tudo no mesmo espaço, ter alimento, limpeza, teve protesto? E claro que com o tempo os benefícios de ter tudo ali no mesmo teto e se esse coração do abastecimento foi ficando mais presente, mais forte, todo mundo foi se envolvendo. E eu acho que a gente fala também de um negócio que envolve muito sentimentos. Sentimentos. Porque quando você entra numa loja, principalmente para comprar alimento, isso tem uma série de sistemas neurais que ativam em você uma série de sentimentos ali com relação à compra. E não só os produtos, mas as pessoas que estão ali. Então, o proprietário, os supermercados, os funcionários, tem toda uma relação, né? Estou falando de gente, de gente que está lá. Eu estou comprando algo que vai fazer bem para a minha família, um momento de indulgência, um momento ali de felicidade, e que aquele empresário faz parte do processo, né? E paixão é gente que gosta de gente, né? Isso que está ali no dia a dia. E você quer um negócio mais aberto que o supermercado, né? Que está aberto para todo mundo, não tem barreira. Pelo contrário, né? A pessoa entra ali e vai ter alguém ali para poder te atender, te oferecer aquilo que ela tem de melhor. Posso pegar esse seu gancho, Fabiano? Você falou muito da questão da paixão, né? Nós estamos no mês de maio e a gente está aí no mês de Dia das Mães. Teremos Dia das Mães aqui em breve, sempre próximo da Paixão. Que delícia, não é? Você preparar o almoço do Dia das Mães, você ir ao supermercado comprar isso. Isso é paixão. Né? Isso é uma paixão que extrapola o seu relacionamento pessoal e vai para esse setor supermercadista. Que delícia é você estar ali numa loja comprando consumido. Quantas vezes você não descobre um produto novo dentro do supermercado? Então eu acho que isso a gente explica aí bem essa paixão, né? A paixão que a gente tem como gestor, como consumidor e como curador de conteúdo. Eu queria resgatar uma frase que eu escuto com frequência.
quem é picado pela mosca do varejo não sai, né? Do supermercado, não sai dessa pegada. Né? E é legal, né, que a gente está falando disso, e quando a gente faz o briefing, a gente vai falar um pouquinho para poder transformar todos esses insights que a gente está falando, essas nossas percepções, em como que a gente traz isso para o conteúdo e a gente aterriza para que a gente possa levar todo mundo para o mesmo caminho do entendimento, de levar todo mundo para esse cenário onde a gente possa discutir todas as etapas desse processo, as mais técnicas das mais emocionais. Fala um pouquinho para a gente. Isso com o meu amigo Olegário aqui. Como que em cima disso, a APAS também lançou um desafio para quem estava fazendo a curadoria de vez de eu falar de um painel sobre RH, a gente teve uma outra linha para poder discutir isso. Verdade. Aí eu queria que vocês falassem um pouco de como que é esse desenvolvimento do update na APA Show, né? Como que eu sou supermercadista, eu chego lá, como que eu me organizo, como que eu vejo essa estrutura desde o primeiro dia. Então, para todo mundo lembrar, o Festival APA Show começa do dia 18 ao dia 21, mas o update é dia 19 a 21. Então, é de terça até quinta-feira. Quando eu chego lá na terça-feira, eu tenho toda uma trilha, eu vou entender, e aí é legal a gente colocar essa linha do tempo para eu chegar na quinta-feira e falar, olha, eu cumpri toda uma trilha de conhecimento e agora eu estou super abastecido para poder voltar para o meu negócio e conseguir trabalhar. Olha, Fabiano, realmente quando nos chegou o tema, é um grande desafio. Pessoal, não dá para negar que é um desafio. Por quê? Quando a gente traz esse tema, que nós estamos falando de ser humano. E aí também nos empolgou de olhar e de falar assim, nós estamos falando de gente, é isso, é sobre gente. Falar de paixão é falar de gente. E quando começamos a trabalhar nisso, falou, tá bom, como é que a gente sai então do aspecto exclusivamente técnico dos temas, né? Por exemplo, recursos humanos? Não, é gente que vibra, é gente que está ali no dia a dia, fazendo acontecer com seres emocionais que nós somos. Né? O técnico faz parte, mas tudo começa ali com a emoção, com essa paixão. Então, um deles é falar de pessoas que gente que vibra. Então, quando a pessoa se deparar lá, ela vai ver, por exemplo, indo mais para os auditórios temáticos ali no Updates. Aliás, que Updates é mais do que acompanhar o que está acontecendo, né? É antecipar esse futuro. Sim. E esse futuro é a gente trabalhar muito esse lado de gente que vibra, como uma das abordagens aí importantes. O outro está voltado para o mais estratégico, por exemplo. É da gente olhar e falar assim, e esse empreendedor? Qual é a visão dele? Como é que essa visão pulsa dentro dele? Porque tem sempre as apostas. Empreender é arriscar, é apostar no novo caminho. Nós temos o auditório dedicado para essa visão mais do negócio, que é a visão que pulsa. E ela pulsa. Eu olho lá para frente e falo, o que eu tenho que fazer agora, né, de diferente? E, claro, se eu tenho a visão e preciso de gente, eu preciso trabalhar do outro lado uma execução que seja harmônica. Eu gosto muito de duas metáforas. Uma delas da corrida com bastão. Eu tenho que estar correndo e estou passando e confio no outro. E tem que ter essa harmonia do ritmo. Entregar no momento certo. Entregar no momento certo. Como tem também a da competição de barco a remo. Que eu preciso estar no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo. Porque se alguém tiver num ritmo diferente, essa velocidade não vai ser harmônica ali. Sim. Então, esses daí são aspectos importantes da gente ir para a operação e para a logística, mas com essa abordagem que a gente está falando. E, claro, nós estamos falando de entender ali o cliente, mas é um ritmo de vendas. Nós precisamos, no final do dia, todo negócio precisa vender. E, aliás, o supermercado tem um papel social incrível na geração de empregos, né? Nós estamos falando de gente, de ser humano, com boletos, mas também com sonhos. Com certeza. Né? Então, esse ritmo de vendas ali para nós que é trabalhar vendas e marketing de uma outra forma, que é o ritmo. Quer dizer, nós estamos sempre falando ali dessas emoções, desse toque humano. Se a gente tem no mundo de alta tecnologia, precisamos desse toque humano. Inovação vibrante também, quando a gente vai falar de TI, de novo, é colocar o ser humano no centro. E, claro, indiscutivelmente, a paixão pelo cliente. A paixão pelo cliente que é a nossa razão de ser. É o nosso big boss, o nosso grande chefe
que nós estamos ali para atender da melhor forma possível nessa interação, onde ele vai descobrir as novidades, como o Arthur trouxe para a gente, vai estar envolvido com tudo isso, que é o shopper, é o consumidor, o cliente, como queira chamar, mas é a paixão pelo cliente. Mas posso contar um bastidor aqui, Fabiano? Claro que sim. Vou contar um bastidor que só você que está aqui assistindo nosso podcast, né, o SV Tá On, vai saber. O bastidor, o truque é, cada um desses auditórios que o Olegário comentou, ele tem uma trilha, ele tem uma sequência, ele segue num progressivo. Então, se você efetivamente chega lá na terça-feira e assiste o auditório, né? Primeira palestra, segunda palestra e terceiro a gente fecha com um painel. E ó, tem uma dica aí, por que é um painel? Vou depois passar. Spoiler, aguarde, o Fabiano vai perguntar ainda sobre isso, mas existe essa trilha vai num crescente. Efetivamente, no primeiro momento você vai entender ali, na primeira palestra, você vai entender um pouco da questão estratégica, né, de para onde aquilo está caminhando, e depois a gente vai aterrissando. Na segunda palestra, normalmente você já aborda como é que algumas empresas estão fazendo, e na terceira aí você fecha com um painel em que efetivamente você discute com visões distintas. Sim. Então, esse é um bastidor que só você que está aqui ouvindo a gente sabe. Essa visão que o Arthur está trazendo para nós, do macro para o micro. Então, você começa com a grande visão ali, com palestrantes internacionais, inclusive, né, que vale a pena a gente falar, e CEOs que vão trazer mais do que a teoria, claro que é um conhecimento, sim, mas também é a prática de quem está ali fazendo acontecer, trazendo para lá, e depois com essa grande visão a gente desce para a prática, para as trilhas. E aterriza nos painéis, mas aí depois a gente fala dos painéis, né? Deixa o Fabiano perguntar. Porque na verdade, é importante a gente falar um pouco de como que esse congressista pode se organizar lá, né? Porque tudo isso que vocês falaram se repete em 3 dias. Todos os dias a gente começa e termina, e quem assistiu o dia todo vai sair realmente qualificado e entendendo, atualizadíssimo com aquilo que ele se prometeu. Então, ou seja, se eu vou na paixão pelo cliente, desde o começo das palestras mais conceituais, das mais práticas, eu saio de lá com um direcionamento em cima daquilo que eu fui buscar de informação. Então, eu queria até ver com vocês, porque assim, é bom todo mundo entender o conceito. A gente tem palestrantes conceituais, que trazem um pensamento mais amplo, mais, às vezes até um pouco mais lúdico, ou um pouco mais filosófico do ponto de vista do conhecimento, mas depois a gente começa a funilar isso e entrar praticamente na execução. Queria que vocês pudessem falar, até para quem está assistindo e se preparar para isso, como que essa visão que a gente monta o update, né? Então, vamos lá, o primeiro dia a gente tem uma palestra, um grande auditório, e depois a gente vem palestras e painéis. Queria que agora vocês afunilassem um pouco para que o público pudesse entender e até eles falassem, pô, agora eu peguei e vou no primeiro dia, eu também vou no segundo dia, vou, para que a gente possa dar uma orientação. Vamos lá, deixa eu trazer algumas informações e assim, é muito bom ter esse espaço, Fabiano, a gente de novo agradece aqui, porque tem uma série de detalhes que se você está ouvindo a gente, você consegue se preparar melhor. Então, primeiro, o dia sempre começará com um pitch, um wrap-up, né, um speaker, né, um palestrante do Centro de Consumo e Varejo da Fundação Getúlio Vargas, que falará logo no início sobre o que você vai ver. Então ele vai fazer esse pitch inicial, é um pitch normalmente muito rápido, coisa de 10 minutos, mas dizendo, preste atenção nessas coisas, como você vai implantar isso dentro do teu negócio. Na sequência você começa com um palestrante, um keynote que a gente chama, e já a gente vai falar para você quais são os keynotes especiais que a gente selecionou, e a gente entra especificamente nas palestras. Então aí a gente tem o formato de palestras silenciosas que a gente chama, então todos vão estar com fone de ouvido, falando através do microfone, e você vai ter os 6 auditórios, que o Olegário já comentou, acontecendo de forma paralela. Você pode, estando no mesmo ambiente, navegar dentre esses auditórios sem a necessidade de se locomover, mas sim indo para aquele que tiver mais interessante, que o tema agradar mais a você. E por fim, a gente fecha, então a gente tem a primeira, a segunda palestra, e a gente fecha com um painel, como foi dito. O objetivo do painel são temas que a gente pode dizer um pouco mais polêmicos, sim, ou temas que efetivamente a gente está discutindo. São mais latentes do momento, mais né? latente. Mas
Fabiano, com base no insight que a gente teve da sua audiência, a gente tem uma novidade esse ano. Todas as palestras vão terminar com um slide para levar com você. Então, você vai ter a palestra ali e depois você vai ter ali o passo a passo. O que é mais importante? O que você tem que implementar no dia seguinte? Isso é uma novidade que eu estou contando em primeira mão aqui para vocês. Ninguém sabia disso, certo, Olegário? Confirma aí para mim, por favor. É isso mesmo. E a ideia é assim, o que a gente extrai de tanto conteúdo riquíssimo que é o update e leva para a prática. Sim. Quer dizer, o que eu posso no dia seguinte estar fazendo? Então, essas dicas que vão ser dadas ali no final, elas são essenciais, porque ajuda a aterrizar todos os conceitos que nós estamos abordando. Muito legal. Isso vai estar de acesso para todo mundo que estiver participando do update. No update, sim. Muito legal. Vamos falar um pouco dos grandes highlights que a gente tem no update. Desde os 3 dias, a curadoria se preocupou muito em trazer pessoas que também façam esse, digamos, desenvolvimento do teu pensamento mais de longo prazo, para que você entenda o que tá. E a APAS, junto com a FGV, está trazendo personalidades assim, importantes do cenário do varejo. Queria que vocês falassem um pouquinho quem são essas pessoas e a expectativa de vocês, inclusive, né, do que a gente e o público pode esperar desses grandes speakers aqui. Fica à vontade. Não, eu vou deixar com você. Você acabou se envolvendo nesse muito mais. Tá bom, muito obrigado. Bem, então, a gente sempre tem um palestrante internacional, né? Nesse caso, a gente tem o Bob Phipps, que é conhecido como Dr. Retail, né? Ou, em bom português, o Doutor Varejo, né? Ele vai vir falar para vocês de uma série de experiências, né? E o grande foco dele como consultor e especialista em varejo é justamente o foco de pessoas, né? Ele vai falar muito sobre gestão de pessoas. É um tema hoje em voga. O nome dele e a decisão por esse conceito vem desde a NRF de 2026, onde eu e o Olegário estivemos, e na NRF, que é um dos maiores congressos de varejo do mundo, o tema mais discutido foram pessoas. Então, a APAS está em linha com o varejo mundial, trazendo o Bob Phipps, Dr. Retail, no primeiro dia 19, uma palestra que tem início, então, às 8h30 da manhã do dia 19. No segundo dia, a gente tem um painel supermercadistas. Então, aqui, esse é o painel efetivamente coração supermercadista raiz, né? A gente vai ter ali 4 supermercadistas, um painel moderado pelo presidente da APAS, o Elon, e a gente vai ter ali o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, o pessoal do Savenago, José Coque, do Coque, e o Chalim Savenago, do Savenago, que estamos falando aí de, se a gente somar todos ali, vai dar mais de um século de experiência em varejo. Eles vão contar a experiência deles e vão contar como eles estão liderando essas transformações do varejo, né? A gente está falando supermercado transformando o varejo. E por fim, a gente fecha com uma pessoa extremamente carismática, né, que já faz parte dessa comunidade supermercadista. A gente vai ter a Angélica Huck. A Angélica vai contar a paixão que ela e a família dela têm com relação aos hábitos, né, e a frequência do supermercado. E ela vai trazer para você o quê? Insights, a visão do consumidor. Então a gente trouxe um especialista, a gente trouxe gestores e fecha no dia 21, quinta-feira, o último dia, com a Angélica trazendo a visão então do consumidor. Todos 3 realmente apaixonados por supermercado. É isso aí. Então a gente não pode perder, se organize para que você possa estar participando conosco lá os 3 dias. É fundamental que você que tem supermercado organize as suas equipes para levar os seus profissionais para lá. E assim, gente, olha, o palestrante internacional também, o painel que a gente vai ter de supermercadistas e essa visão mais aspiracional do que a gente vai ter da Angélica vai ser muito legal. Você não pode perder essa chance de estar lá, porque assim, vai fazer diferença no seu negócio, né, Olegário? Vai. Eu queria trazer uma situação que eu convivo de uma rede de supermercadista que está se planejando desde o final do ano. Olha! Por que desde o final do ano? Porque essa empresa está combinando trazer um grupo de profissionais que inclui, claro, os compradores, mas tem equipe de RH, tem TI, né, tem pessoal de loja, e parte do gerente de loja não consegue trazer todos, enfim, mas pegou aqueles gerentes de loja que se destacaram no ano e estão trazendo eles para o evento.
assim, vir para o festival é um reconhecimento, é um prêmio, especialmente para quem está aí fora de São Paulo, e de trazer essas pessoas para conhecimento. Então, vai ter pessoas, o CEO, né, toda a família, olhando da perspectiva da visão do negócio, gente que vai estar olhando para a parte de pessoas, que a gente foi trabalhando aqui, né, de gente que vibra para cuidar das pessoas, a visão, gente da operação, desde supervisores, de regionais, para ter este olhar para o negócio, gente que está ali envolvido com as vendas, com inovação, gente que está muito envolvido com IA, etc. E, claro, o marketing ali ligado aos clientes. Então, ele olhou para a grade, foi a pergunta, porque como eu convivo muito, falou assim, o que são os temas, o que está acontecendo? Mesmo antes de estar divulgado, eles já estavam antenados e se planejando para estar. E teve uma outra coisa muito interessante que fizeram. Os profissionais da área comercial ali de compras já têm reuniões agendadas em estandes. Já aproveitaram. Já mapearam, já começa ali também, na parte da tarde, a fazer uma agenda. E alguns acompanhando os fóruns também na parte da tarde, né? Porque tem temas ali que mais ligado até, alguns inclusive à operação, como prevenção de perdas, etc., que ESG e governança, o pessoal já está ali olhando para a grade e se organizando para ser um evento, um resultado produtivo para eles, que eles têm consciência do valor deste conteúdo, né? A gente não para só no Updates, né? A gente tem outros momentos que a gente tem outros painéis que acontecem em horários diferentes também. Então, assim que acaba lá por volta do meio-dia, depois a gente tem outros painéis que acontecem em paralelo, né, à feira, no período da tarde, que também sustentam aí com base apoiados em outras instituições, como a Shop Brasil, a gente tem o pessoal que cuida da parte de perdas, recursos humanos, governança. Então, também tem outras palestras que são abertas ao público, né, para quem quiser ver, que fazem parte de outras parcerias. Só dar um overview rapidamente do que é isso, senão as pessoas confundem, não, mas continua à tarde, não. Tem sim um conteúdo à tarde, mas com base em outras parcerias, aberto ao público, para que as pessoas também tenham uma oportunidade ali de conhecer os especialistas, né? As empresas e associações especialistas nessa matéria. Que a operação é mais complexa. A gente traz esse grande quadro da manhã, seguindo as trilhas, tem tudo ali. Mas, por vezes, tem esse profissional, por exemplo, que nós comentamos, do prevenção de perdas, que... Como é que eu dou mais profundidade para esse tema? E quando eu vou falar também de algo central ali... mais técnico, às vezes, mais técnico, e falando da operação de FLV. Então, eu vou ali aprofundar naquele tema do FLV. Muito legal. Isso acontece à tarde, né? Mas o Update não termina... No dia 21, não termina no Congresso, né? A gente tem um trabalho de produção de conteúdo intenso e é disponibilizado o e-book do Congresso. Sim. Né? Quer falar do e-book, Fabiano? Não, é desenvolvido inclusive com vocês, junto lá com a APAS, material muito denso, onde a gente tem lá todos os detalhes de cada um dos painéis, aprofundamento sobre o tema, onde você, junto da tua empresa, do seu supermercado, pode inclusive usar como um material de consulta do seu dia a dia, de como que você tem ali as melhores práticas para que você possa trabalhar cada um dos temas que estão sendo abordados. O e-book desse ano, ele foi elaborado com 2 cuidados. Você tem, em cada um dos capítulos do e-book, você tem, sim, um exemplo nacional e um exemplo internacional para você se inspirar e seguir aplicando para o teu negócio. Olha que legal. E outra coisa, né? Quem participa do Update recebe certificado? Opa! É legal falar isso, né? Todo mundo que participa é certificado também, e esse certificado é feito junto com a APAS e também pela FGV, correto? Então, é dessa forma que a gente também faz com que você participe de uma forma mais produtiva e você possa também usar isso como material para fortalecer aí a tua qualificação técnica. Né? Ô Fabiano, eu queria pegar esse ponto que você trouxe de inspiração e também trazer... olha, a quantidade de spoilers e novidades que a gente está trazendo para o teu público aqui do SVTA1. Obrigado de novo por essa oportunidade. Mas aqui vem de novo uma novidade para você que está ouvindo, para você que está aqui dedicando esse tempo com a gente.
mais uma novidade, mais um ponto de atenção que vai fazer a diferença no seu congresso. Todos os dias de manhã, a gente vai apresentar em primeira mão uma pesquisa feita em parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, o nosso Centro de Consumo e Varejo e a APAS, em que foram feitas pesquisas com supermercadistas para ver, diante dos temas do congresso, como cada um está classificado. Então, logo às 8h30 da manhã, quando o congresso começa, a gente vai apresentar em primeira mão nos 3 dias, um pedacinho em cada um dos 3 dias, para você poder ver como você está dentro dessa jornada, como você está dentro desse ecossistema. Então, mais um elemento também para fazer você estar lá cedo com a gente e, principalmente, aproveitar o melhor desse investimento. Todos os dias, né? Olha só. Todos os 3 dias a gente vai falar os primeiros 10 e 15 minutinhos ali apresentando para você poder se mapear, se identificar e ver então para onde você tem que direcionar esforços. Então, o update não fica só relacionado ali aos auditórios. Nós estamos falando do e-book, estamos falando do estudo e tem uma outra coisa, né? O guia de visita a lojas. Assim. Como é que eu visito? Que lojas que eu posso estar visitando? Muito etc, legal também. né? Vai estar disponível para todo mundo. Foi também esse mesmo grupo desenvolve um guia de visita à loja. Então você que está vindo do interior ou de outras capitais, de outras cidades, quer vir para São Paulo, a APA Show e também o Update se tem indicações para você, né? Já inclusive tratadas com essas empresas. Caso você queira visitar, são empresas que a gente aqui fez uma curadoria e indica para que você possa ter um olhar diferente de quem está fazendo um trabalho diferente em determinados segmentos dessa loja. É muito legal isso, porque você já aproveita um ecossistema inteiro. Você vem aqui, faz negócio, aproveita, tem conhecimento e também faz uma visita técnica em loco, né, para ver como que é essa operação. Eu conheço empresário que, por exemplo, escolheu ali fortalecer o FLV dele. Então, nesse processo, nessas visitas, ele escolhe, não é por mais de um ano, falar, eu quero ir ver como é que isso aqui se atualizou, o que aconteceu com essa empresa que atua com esse posicionamento estratégico que é o mesmo que o meu, como escolha. Sim. Então, escolheu o FLV, fez outra escolha, enfim. Como está lidando com tecnologia. Então, cada um vai olhando e assim, o que faz sentido para o negócio quando olha para o guia, assim, o que faz sentido para o meu negócio e vai fazendo essas escolhas. Nós estamos falando o tempo todo de escolhas, né? Exatamente. Quem que vai entrar lá no update na parte de paixão pelo cliente, visão que pulsa. Eu vou planejando e planejo o fora, a equipe de compras já olhando para quem que está lá expondo e já planejando conversa para saber das novidades. Nós estávamos conversando um pouco antes da quantidade de produtos novos também que são ali e é muito conhecimento. Exatamente. É muito conhecimento. E quem é, né? É legal a gente falar um pouquinho quem é essa pessoa que vai ajudar nessa transformação do varejo. Acho que é importante que quem participa deste volume de conteúdo tem essa responsabilidade de voltar para a tua base e ser esse grande alavancador da transformação, né? Que seja essa pessoa que a gente olha e veja a paixão no rosto dela e ele seja o impulsionador dessa transformação do varejo que cada vez vem acelerando mais. Você acredita que o Update se vai dar para todo mundo essa capacidade desse entendimento de transformação? Opa, é para ser protagonista. É isso mesmo. Antecipar a mudança e ser protagonista ali no dia a dia. É empoderar as pessoas do ponto de vista tanto desse conhecimento teórico, como você falou, mais filosófico que seja, mas ele combinado com a prática, com quem já está fazendo ou está planejando. A gente já pode falar, Arthur. Não, eu ia trazer o ponto, né? É uma preocupação da APAS quando conversa com a gente, que é curador de conteúdos, né? A APAS tem esse papel de protagonista, líder do setor. E, efetivamente, o congresso desse ano tem reflexos que os participantes vão se transformar em protagonistas dentro das suas organizações. Seja a partir do e-book, como já foi dito, né, que tem ali cases, seja a partir das palestras, que também, como já foi dito, sai ali no final com como implementar. O último slide é o que levar com você. Então, está assim, bem mastigado para você poder chegar e efetivamente continuar transformando o varejo da sua região. É isso aí, pessoal. Então, assim, se organizem, tá? Lá no Festival APA Show, o Update se começa na terça-feira, às 8h30 da manhã. E é igual relógio e é igual estação de trem. Sai no horário. O trem sai no horário. Então, assim, o varejo acorda cedo, todo mundo acorda cedo. Alguém pode perguntar, poxa, mas tão cedo? É porque o volume de informações é tão grande, tão intensa,
que a gente precisa ocupar bem o tempo. E, olha, ganhar conhecimento não tem horário, sabe? A gente acorda e vai lá e recebe um presente, porque realmente o volume de informações é muito rica e muito valiosa para você. Então, 8h30 da manhã, a partir de terça-feira, o Update está lá, funcionando. E como o Arthur falou, não perca, porque todo dia de manhã cedo já vai ter lá um conteúdo muito rico, muito denso, e que você não pode perder essa chance de estar lá para poder conferir isso, não é verdade? Exato. Então, pessoal, queria que vocês falassem um pouquinho também. A gente tem um painéis, na visão de vocês, quais são os highlights que a gente tem? Sem a gente nominar pessoas aqui, porque a gente pode ser injusto, a gente está falando de mais de 70 palestras diferentes lá, mas a gente tem highlights de algumas empresas que estão junto com a gente, para todo mundo poder entender um pouquinho mais disso. A gente tem indústrias, a gente tem institutos de pesquisa, a gente tem cientistas, a gente tem estudiosos, ou seja, a variedade de pessoas com alto nível de conhecimento, eu posso dizer com grande calibre no varejo, é enorme, né? Queria que vocês dessem um destaque para esse grupo de pessoas que estão hoje se esmerando, se desenvolvendo um trabalho rico para poder deixar esse material para todo mundo. E é legal a gente falar um pouquinho, né, de que é essa plataforma desse grupo de pessoas que vão estar lá contribuindo com a gente. Perfeito. Eu vou trazer um aqui que traz essa visão estratégica ali, que é a visão que pulsa. Inclusive é um que eu estarei moderando e por exemplo, tudo isso exige muita preparação. Tivemos reunião com o moderador do painel, com os participantes, e tem um que nós estamos trazendo, os sucessores. Olha, que legal, hein? Os sucessores, para eles falar o seguinte: qual foi o desafio? Qual foi o desafio para você criar a sua legitimidade para estar aí? Mas nós estamos trazendo sucessores assim, de empresas aqui, supermercadistas, líderes em suas regiões, né, que estão trazendo, e vai ter ali uma coordenação de quem entende profundamente do assunto. E a gente está preparando o seguinte: como é que você chegou dentro da empresa? Quais são esses primeiros passos para você ser esse protagonista também, né? Já que você vai estar sucedendo. Então nós vamos ter desde pessoas que estão como diretores, mas um que já está ali como vice-presidente, se preparando para ser o futuro CEO da empresa daqui 2, 3 anos já definido. Sim. E esse debate, porque, de novo, quando a gente fala de paixão, nós estamos falando de gente. Sim. E as emoções estão ali presentes nessa discussão. Depois também, em visão que pulsa, vamos trabalhando ali esse ambiente de negócio. Quer dizer, o que está acontecendo no entorno do negócio que traz um impacto grande para o nosso negócio ali nesse painel. E quais são as perspectivas para o varejo alimentar do futuro? Exatamente. Também vai estar lá. Então, olha só, quando nós estamos falando de gente, no primeiro estamos falando de você que está aí no dia a dia do negócio, né, e os desafios da empresa familiar. E junto com isto, o que o ambiente está falando? Ou seja, como é que o ser humano que vai na sua loja, que frequenta a sua loja, que necessidades e desejos ele tem, como é que ele está mudando? E claro, depois tem ali o gente também que vibra, porque quem faz acontecer é pessoas. A transformação são das pessoas na essência. Sim. A primeira grande transformação. Então nós vamos estar falando em painel também dessa atração de talentos, que é um grande desafio que a gente tem hoje em um dos painéis. O desafio de retenção. Então esse é um outro grande tema para a gente. Assim, como é que é esse novo líder? De novo, é paixão, é ser humano, atraindo outros seres humanos para estar aqui operando, trabalhando e servindo, que é um papel importante aí dos supermercados. Muito legal. Você tem alguns highlights aí também, Arthur, que você gostaria de destacar? Eu tenho meu highlight. Meu highlight é o seguinte: durante os últimos 2 anos, eu andei estudando, né, a questão dos supermercados e como é que esses supermercados vão se transformar numa perspectiva de futuros. Então, eu estou falando numa perspectiva dos próximos 20, 25 anos. E, claro, a minha palestra preferida é a que eu vou ministrar. Então, eu já convido vocês no dia 20, às 8h30 da manhã. Eu vou estar no auditório
Visão que Pulsa, junto com o Olegário, ele moderando e eu fazendo a palestra. Eu vou falar sobre, então, os supermercados em 2050, como é que o varejo e o mercado alimentar vai mudar, né? Uma perspectiva baseada em futuros, um trabalho que eu tenho conduzido aí nos últimos 2 anos. Essa é a minha preferida. Antecipando as mudanças. Exatamente. Esse é o que o Arthur vai trazer Então, ali para nós. Pessoal, se vocês, no nosso update, vocês vão ter todas as informações, todos os conteúdos que mais realmente pulsam hoje no setor do varejo, tanto do ponto de vista técnico, tecnológico, administrativo, de governança, enfim, de gestão. Vocês vão ter todas as informações lá, não percam. Se você quer ter mais informações sobre o update, você tem 2 caminhos aí que você consegue encontrar todos os detalhes e informações. Um deles é entrando no site da APAShow, que é o apashow.com. Lá você clica em congresso e você vai ter todas as informações, inclusive como você pode se inscrever também. E olha, se inscreve rápido porque as vagas são limitadas e a gente já está quase que esgotando todos os painéis. Outro ponto importante é que você baixe também o aplicativo da APAShow. Baixando o aplicativo você vai ter tanto as informações, como a gente falou, de tudo que rola dos e-books, das indicações de visita e também de todos os dias que você vai ter do congresso, além também de você poder se conectar com outros participantes da APAShow, que lá a gente tem um modelo de matchmaking que você pode encontrar as pessoas e ali se relacionar também, tá bom? Então não percam essa oportunidade, se cadastrem logo, porque já tem dias que já estão esgotados já. Então não perca este momento, porque depois é só o ano que vem. Pessoal, a gente está chegando aqui no fim, queria que vocês dessem uma palavrinha de vocês, assim, da expectativa que vocês estão para esse ano, né? E que recado que você dá para a turma que está indo lá, como se fosse quase que uma dica para ele poder chegar e poder se atualizar da melhor forma possível no nosso congresso, para que ele tenha uma boa percepção de valor de tudo aquilo que ele está indo buscar, porque a gente aqui está ansioso, né? A gente não vê a hora de começar. Faltam 11 dias para a gente abrir a APAShow e 12 dias para o update. Então, queria que vocês falassem aqui para o nosso público supermercadista, para o pessoal do varejo, a expectativa de vocês, e aí desse uma dica valiosa para que todo mundo pudesse se organizar. Perfeito. Bom, gente, o Update dá o acesso a um ecossistema de conhecimento. Ele é amplo. A quantidade ali de conteúdo, de riqueza, de palestrantes, é uma fonte, assim, digamos, inesgotável deste conhecimento. Uma oportunidade única de se atualizar, de antecipar essas mudanças, mas também de troca de experiências. É muito rico, mesmo o que acontece no pós-palestra, o painel, de chamar o palestrante, conversar, tirar dúvidas, pegar um outro ponto de vista, nos cafezinhos. Então tem a parte formal e a informal. É atualização, sim, mas é também sobre como liderar e inovar. Então esse é o desafio do Update que nos é colocado todos os anos. E a gente sempre se lembrando, o supermercado é essencial, é o coração do abastecimento brasileiro. Então esteja presente nesse momento, se preparando. Olhe lá para o site, olha para a grade, veja o que faz sentido para o seu negócio. Lembre-se da importância de não ter só uma área ou um departamento participando, de ter várias pessoas neste momento, porque garante, como eu disse, que todo mundo esteja ali no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo, rumo a esse protagonismo que caracteriza o setor supermercadista. E nos encontramos por lá. Muito bom. Eu traria como dica, pegando aí a sua inspiração, Fabiano, eu traria como dica o planeje-se. Se programe para estar lá. Né? Eu já fui supermercadista, né? Eu já tive no dia a dia, eu sei como a gente tem que apagar incêndios, eu sei como a gente tem problemas operacionais, como a dinâmica do dia a dia é muito complexa. Mas se eu puder passar para vocês uma dica, efetivamente se programe para tentar estar lá o máximo possível por completo. Efetivamente é um investimento talvez de tempo, de dinheiro, de dedicação, que trará um retorno. Esse retorno é um retorno sustentável e de longo prazo. Então, é uma oportunidade realmente única. A dica é, se planeje, esteja lá por completo que você vai ter bons retornos com relação a isso. Muito legal, pessoal. Olha, foi muito rica aqui a nossa explanação. A gente conseguiu aí abordar todos os principais
momentos do Updates, né? A gente conseguiu passar para o público realmente essa nossa paixão transformadora que a gente abraçou de coração, né? Toda essa temática, todo esse line-up que a gente tem aqui do nosso Updates. Então, assim, foi muito legal. A gente tá ansioso porque a gente não vê a hora de poder colocar isso tudo em prática, porque foi realmente aqui meses de dedicação, de paixão, de comprar uma ideia transformadora, sim, para vocês. E a gente acredita, assim, que pros próximos meses, depois do Updates, vai fazer muita diferença pro seu negócio. Então, se você que não estiver lá conosco na APA Show e também no nosso Update, não se preocupe não, porque a Super Varejo vai fazer uma cobertura ampla todos os dias de cada um dos painéis, de cada dia do congresso, das principais palestras de tudo que aconteceu e vai levar para você de uma forma muito direta e resumida, com um conteúdo riquíssimo para que você possa acompanhar tudo que acontece no Update 2026 no Festival APA Show. Então fique ligado sempre aí na SV Taon, na Super Varejo, em todos os nossos canais. A gente tá em tudo, tá? Instagram, Facebook e tudo. Você pode clicar em qualquer rede social, colocar Super Varejo que a gente tá lá e você não pode ficar e não pode se desconectar do nosso negócio, que é o varejo alimentar, que é essa coisa maravilhosa do nosso dia a dia que pulsa e pulsa muito forte. Pessoal, obrigado mais uma vez. Nos vemos daqui 11 dias lá no Festival APA Show. Vocês têm mais alguma coisa? Querem dar mais algum recado? Não. Não? Tá tudo certo? Se vocês estiverem lá, procurem, cruzarem com a gente, procurem a gente. Né? Falem que vocês assistiram a gente, que vocês estiveram aqui com a gente, ouvindo as nossas dicas. Né? É sempre bom a gente saber que impactou vocês de uma forma positivamente. Muito legal. Mesmo porque a gente não é uma entidade, né? A gente tá lá e a gente tá junto com todo mundo, não é verdade? E essa liderança do marketing, dos temas, etc., a APA sempre está bem sendo protagonista. Exatamente. E fazendo a diferença aí. Então, vamos fazer a diferença juntos. Beleza, pessoal, é isso aí. SV Taon, é um orgulho falar com vocês. E também me encontrando no Festival APA Show. Vamos trocar um papo, vamos conversar um pouco e vamos aí discutir o que a gente tem de melhor no nosso varejo brasileiro. E, olha, não perca, tá? O melhor momento que a gente tem é daqui 11 dias no Festival APA Show. Valeu, pessoal, valeu todo mundo. Até o próximo podcast da SV Taon.